Qual que é a sua dica para nós aprendermos, então, a gerir os nossos gastos? Então, é muito comum isso acontecer, porque as pessoas entendem que o dinheiro resolve o problema, né? Então, dicas, padrões. Primeiro, desconstruir certezas. Como é que é a nossa vida? A nossa vida a gente constrói um monte de certezas sobre dinheiro. A gente entende o seguinte, por exemplo, quem casa quer casa. E quem diz que quem casa quer casa? Grande parte dos casamentos acabam por causa de dinheiro, decisões erradas, entra no Minha Casa Minha Dívida e fica aí durante 40 anos pagando o financiamento de um imóvel que não é o dos sonhos. Olha isso. Outra questão, a pessoa tem a certeza que primeiro ela tem que pagar as contas. E aí, depois que pagou as contas, se sobrar alguma coisa, ela investe. Como é que ela vai investir se ela não sabe nem investir? Então ela vai gastar tudo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, deixa eu tirar essa certeza que eu aprendi durante a vida, que a televisão me ensinou, que a minha família me ensinou, que seu tio te ensinou. Fala assim, poxa, ele não teve resultado com isso. Por que eu vou aprender com alguém que não tem resultado sobre esse assunto? E buscar conhecimento, desenvolvimento. Poxa, eu não consigo entender como é que uma pessoa que, por exemplo, durante a vida toda não leu um livro sobre esse assunto financeiro. Não dá para ter. Eu não estou dizendo que não, se você não ler livro você não vai ser educado financeiramente, mas, poxa, você tem que ter acesso a informações novas. Então a base disso é desconstrução. Desconstrua aquilo que você é. Se você não está satisfeito com seus resultados, quebre, desconstrua, mude as conexões. E aí eu trabalho muito com a metodologia do seguinte: primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela aceitar ajuda. Porque se alguém está aqui nos vendo, ela não quer ser ajudada financeiramente, eu não consigo ajudá-la. Eu posso dar um curso de presente para ela, eu posso comprar um livro para ela, mas eu não consigo ler para ela. E eu falo que se você buscar ajuda com alguém que é competente para te ajudar e você acreditar no processo e não querer ser seu próprio médico, aceitar a prescrição do educador financeiro, o educador financeiro vai falar com você o seguinte aqui: aquele carro que você tem para andar no final de semana, vende ele, você não está tendo condições de ter ele agora. Ah, não, mas eu preciso dele. Eu falei assim, mas os resultados estão mostrando que você não está tendo. Vende ele e aprende a fazer algo diferente para você cuidar do seu dinheiro de forma diferente, para daqui a pouquinho você poder ter um carro muito melhor do que você tem hoje. Só que muitas vezes eu tenho que desconstruir coisas que eu estou muito certo, que está certo, né? Então tá aí uma dica, é algo que tem que acontecer, a desconstrução. Então o início é esse, é a desconstrução e aceitar ajuda para mudar padrões. Ô, Rodrigo, tem muito em cima disso aí que você falou, o eu preciso versus o eu quero, né? Porque o eu preciso, às vezes a pessoa acha que precisa, mas na verdade ela só quer, igual você deu o exemplo do carro. Pô, quem não quer um carro 0 km? Quem não quer ir lá na agência e tirar um zero? Mas eu preciso disso realmente? Às vezes eu só quero ir trabalhar e eu não tenho condição, de repente um carro que eu tenho dinheiro para comprar à vista, talvez seja mais viável do que eu endividar, né? Um carro, todo mundo sabe que você pagar ele financiado, na verdade você tá... todo ano ele desvaloriza, então cada vez ele vale menos e você está pagando cada vez mais, então às vezes é um caso realmente a se pensar, né, Rodrigo? Sim, o acesso hoje é diferente, como o Renato comentou muito bem no início, né, gente? Hoje em dia a gente tem diversas opções aí para buscar conhecimento desse assunto. Antigamente a gente não tinha a internet à nossa disposição, a gente tinha mal um programa na televisão que nem falava sobre esse assunto, um jornal, né? Hoje o acesso está aí, você clicou, você busca informação, você abre uma conta agora se você quiser. Você se transforma em investidor agora, a partir de R$1, independente do momento financeiro que você esteja. Então o acesso está muito mais fácil. E como foi comentado agora sobre essa questão, poxa, será que eu estou condicionando o meu consumo a ser feito do jeito certo? Então, poxa, eu tenho que entender, será que eu preciso mesmo de comprar isso? Talvez você está querendo um carro que você não precisa dele, mas você está querendo, não, eu preciso, eu mereço. Você pode estar falando, eu mereço. Mas será que você precisa agora? Não é que você não deva comprar, você deve comprar, mas do jeito certo. Planejando do jeito certo. Não é enriquecendo os bancos e empobrecendo você. Então, fazendo a gestão do jeito certo é muito importante. Então, você precisa? Você pode comprar esse carro agora? Ou você está querendo comprar porque seu vizinho comprou? Porque um parente comprou? Então, tem essa reflexão. Porque se você comprar coisas que você não precisa, sinto te dizer, em breve você vai ter que vender aquilo que você precisa, como diz o Tim Hevecker. Então, a gente tem que aceitar padrões diferentes para mudar resultados financeiros. Sensacional. Produtor, quer falar, produtor? Quero sim, ô Renato. Ele falou que dá para investir a partir de R$1. R$1? Quem não tem R$1, então, falar assim... Aí volta de novo aquela ideia da desculpa, né, Rodrigo? Ah, não, eu não tenho dinheiro para investir, mas ele acabou de falar que pode investir a partir de R$1? Aí você pessimista de plantão vão falar o quê? Ah, mas R$1 não rende nada. Aí eu digo para você, todo milionário começou com R$1. Bora dar o primeiro passo? E aí você consegue fazer investimento aonde de R$1 com uma boa rentabilidade? Num banco digital. Você tem conta em banco digital? O banco digital é o seu principal parceiro bancário. Eu trabalhei 17 anos em bancos tradicionais.
Tem 5 anos que eu desenvolvo pessoas na área financeira. Eu não consigo entender como alguém no nosso país, em pleno século XXI, não tem conta em banco digital e não tem a segurança de movimentar, não busca conhecimento nesse assunto. Porque, poxa, você começar a investir com R$1 para você transformar isso em viagens, em carro, em casa, é uma questão de escolha, hein? Sensacional, hein? Pois bem, você tocou num assunto muito interessante. Por incrível que pareça, essa semana eu estava conversando com meu futuro concunhado e ele estava levantando algumas situações. Ele está procurando comprar uma casa parcelada e tal. Vamos lá. Todo mundo, quando cresce, é o seguinte, você tem que ter a sua casa. Você tem que ter a sua casa própria, você tem que dar um jeito, né? O famoso que é em casa que é casa. Mas se eu tenho uma grana na mão, e se eu posso investir esse dinheiro, seria mesmo negócio, vou comprar a casa, eu poderia trabalhar melhor com esse dinheiro e continuar no tal do aluguel? Isso aí é uma grande mudança de padrões, né? Eu falo o seguinte, no passado, imóvel era um mega investimento. Lá na década de 80, nossa, tá doido, você que eu trocava uma linha telefônica por 3 lotes. Eu peguei o finalzinho dessa época, mas eu digo para você o seguinte, imóvel hoje é um sonho e você merece ter esse sonho sim, mas não do seu jeito, do jeito certo. Se você for entender que imóvel é investimento, eu já te digo o seguinte, você está cometendo um grande erro. Imóvel, quando você fala de imóvel para você morar, para você ter ali a sua casa própria, você vai rasgar muito dinheiro se você comprar um imóvel. Não estou dizendo que você não deva comprar, o problema é a forma que você compra. Você pode planejar o seu imóvel dos sonhos, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fugir do Minha Casa Minha Dívida, você tem que planejar, você tem que rezar a casa dos sonhos. Mas se você quiser seguir o padrão aí, não, prefiro pagar o que é meu do que pagar aluguel, porque você não tem informação, conhecimento sobre esse assunto. Só para a gente deixar bem mais claro, hoje você investe facilmente em uma renda fixa, algo que rende aí em torno de 1,3 ao mês. Olha isso. E aí eu estou dizendo o seguinte, então só como referência, tá? Se você tem um imóvel de R$200 mil, isso vai te render por mês R$2.600. Qual imóvel de R$200 mil que tem um aluguel de mais de R$800? Então só para a gente ter como reflexão. Então trazer isso para o seu dia a dia. Então começar a buscar conhecimento. Porque aquilo que muitas vezes a gente não sabe, a gente não faz. Então quando a pessoa fala assim, casa, imóvel é investimento, é para imobiliária. É para quem compra a casa e vende ela rápido, como uma oportunidade. Agora, quanto mais tempo passa, maior é o prejuízo de alguém que entra num financiamento imobiliário, que compra um imóvel sem estar fazendo aquela compra de forma planejada. Então, tem que tomar todas essas decisões, que o mundo está mudando. FGTS, R$25 mil e você paga parcelinhas tranquilas que cabem no seu bolso 30 a 35 anos. Então, não seria uma boa, porque vai pagar 3 casas, não é isso? Sim, mas eu digo o seguinte, o FGTS é pior ainda. As pessoas não têm conhecimento sobre isso, mas o fundo de garantia ele rende 3% ao ano. A inflação é 12%. Então, muitas vezes a gente fala assim, vou tirar meu fundo de garantia para abater lá meu financiamento. Faça com toda sinceridade. Eu digo com toda sinceridade, você tem boa possibilidade de ter que fazer isso sim, mas você está fazendo algo também que não vai ser a solução de todos os seus problemas. Você vai estar tirando de um lugar que rende quase nada ou desvaloriza seu dinheiro para colocar em outro também que vai render quase nada. As pessoas têm aquela falsa ilusão. Comprei um imóvel por R$100 mil, passou 20 anos, vendi por 500. Lucrei 400 mil. Que lucrou o quê? Você tomou foi muito prejuízo, porque os R$100 mil há 20 anos atrás valia muito mais do que os 500 mil hoje. Então é ter esse tipo de reflexão, ter esse entendimento. Porque se a pessoa tivesse colocado, por exemplo, os R$20 mil a 1,5 ao mês, tinha passado de R$1 milhão, só o próprio dinheiro. Que loucura, olha isso. Olha é isso, muito produtor. doido, né, Renato? Isso que ele falou é muito legal, porque as pessoas têm essa ilusão mesmo. Eu comprei por 100 mil e vendi por 500, ganhei 400. Só que aqui nele falou, há 20 anos atrás, 100 mil, você comprava muita coisa. E hoje, com os 500, hoje, sendo bem sincero, se você comprar 2 casas, é muito, não compra mais. E às vezes, de repente, há 20 anos atrás, 100 mil, você comprava 10 casas de 10 mil. Esse entendimento. Né? É muito sensacional, hein?